Olá, queridos e queridas, bem-vindo à segunda aula do módulo 4. Nós estamos falando sobre fé no curso Segredos da Sabedoria, 7 lições que irão transformar a sua vida. Eu espero que você já esteja sendo transformado, porque tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo o que me transformou profundamente naquilo que eu sou hoje, na minha percepção de enxergar o mundo, né? E nessa aula eu vou falar sobre o potencial da fé, o resultado da fé. Bom, você crendo, você tendo fé, você fazendo as coisas com fé, acreditando, qual é o resultado disso? Aonde que se chega com isso? Né? E eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, verso 23. Jesus responde a um pai que não tem tanta fé. Ele tem um filho doente e ele tem dificuldade. E Jesus pergunta, ele procura Jesus e fala assim: ajuda meu filho. E aí Jesus diz assim para ele assim: você crê? Você crê que eu posso ajudar? E aquele homem tem dificuldade de crer. E aí Jesus conclui dizendo assim: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Queridos, a fé é o que realiza as coisas que são muito difíceis de realizar. A fé é a grande ferramenta para as grandes realizações. A fé é simplesmente isso: ter certeza de que se dá, ter certeza de que se é possível, ter certeza de que se está andando com a pessoa certa, no caso Jesus, no caso Deus. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Você ter essa chave de saber que se você crê, é possível, Deus está dizendo que se crer é possível. Se você ter fé, se você acreditar. Eu falo isso com relação ao término dos seus estudos. Se você crer, é possível, você terminará, vai fazer um supletivo, sua faculdade. Se você crer, é possível. Construção da sua casa, o término da sua casa, se você crer, é possível. Ao seu casamento, achar uma pessoa legal, se você crer, é possível. Se você disser que não dá, não dará, não será possível. Mas se você disser é possível, será possível. Lucas 18:42 diz assim que um homem gritava atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos conhecem essa história, a história do cego Bartimeu, os 2 cegos de Jericó. Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus pergunta para ele: tá, o que você quer que eu faça? E ele fala assim: eu quero ver. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Aquele homem foi para cima de Jesus com a certeza de que a solução estava ali em Jesus. Quando ele parte com a certeza, Jesus vendo que ele tinha certeza de que era possível, Jesus simplesmente dá o comando: ok, está resolvido, pode ver. E ele conclui: a tua fé, o fato de você crer, o fato de você ter vontade de vida. Lembra que eu falei de vontade de vida em aulas passadas? Se você não lembra, você volta lá, quando a gente estava falando sobre, no início do curso. A vontade de vida, essa decisão de optar pela vida, e você opta pela vida através da fé. Isso salvou aquele cego, e isso é o que nos salva. A vontade de vida, o fato de acreditar que vai melhorar, que vai dar certo, que vai para cima, o fato de acreditar que se essa empresa não deu certo, a próxima dará. E por que a próxima dará? Porque você terá que aplicar todo o conhecimento que você adquiriu na primeira e que deu errado, então você não cometerá os mesmos erros. E se você então não cometer os mesmos erros, então a possibilidade de dar certo aumentou muito. Então você tem certeza que vai dar certo, e vai dar certo. Só dará certo se você se permitiu aprender, porque tem gente que monta 10 empresas e erra as 10 no mesmo erro, né? Então aí você não é um problema de cognição. Você não está entendendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que entender. Lide com a vida com racionalidade e com emoção. Não é emoção e racionalidade, é racionalidade e emoção. Inteligência emocional. Mas no momento agudo, Marcos 4:40, uma passagem muito curiosa, olha qual é o resultado da fé. Estamos falando de resultado da fé.
Resultado da fé. Se você pode crer, é possível. Resultado da fé. Vê, tua fé te salvou. Resultado da fé. Marcos 4,40. Jesus vai fazer uma travessia do Mar da Galileia junto com os discípulos. Ele dorme dentro do barco e sobreveio uma tempestade. A narrativa bíblica diz que a água chacoalhava muito, tinha vento e ondas que cobriam o barco. E Jesus estava dormindo dentro do barco. E os discípulos desesperados lá dentro desse barco, no meio da tempestade, eles tiveram algumas decisões. Então, tinha discípulo que decidiu gritar tão somente. Por quê? Porque ele só tinha fé para gritar. Teve discípulo que decidiu pegar o remo e remar e tentar resolver com a força do seu braço. Ele tinha fé que a força do braço dele resolvia. Teve discípulo que tinha fé para brigar com Deus. E esse discípulo foi acordar Jesus. E a narrativa bíblica diz assim, que ele acorda Jesus dizendo o seguinte: mestre, mestre, o senhor não se importa que a gente está perecendo? O senhor não se importa. O senhor está alheio. O Senhor Deus é um Deus simplesmente que está alheio a tudo, não se importando com nada. O Senhor não se importa. E a narrativa diz: não te importa que pereçamos. Esse cidadão tinha fé para brigar com Deus. Ele sabia, ele foi lá para diante de Deus e com a convicção dele foi brigar, reclamar, dizer para Deus: o Senhor está errado. Mas, quando a gente fala de fé, o professor maior é o próprio Jesus. A fé, Jesus ele nos ensina um tipo de fé nessa passagem. Jesus tem um tipo de fé que ele quer ensinar para nós. E quem tem a fé que Jesus ensina, ele ensina um tipo de fé para nós nessa passagem, que ainda que você esteja no meio de uma tempestade, você pode deitar e dormir tranquilo, porque Ele está no barco. Então note que teve um que tinha fé para gritar, o outro tinha fé para resolver o problema com a força do seu braço, o outro tinha fé para brigar com Deus. Mas quem tem a fé de Jesus ou a fé que Ele ensina, é capaz de descansar e dormir no meio da tempestade. O discípulo acorda Jesus, Jesus levanta, Jesus vira-se para o mar e diz: mar, cala-te. Jesus vira para o vento e diz: vento, aquieta-te. E o mar se faz calmo, o vento para, os discípulos ficam olhando estupefato para ele e falam: meu, quem que é esse cara que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Jesus fala para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês ainda não têm fé? Se o absurdo da vida está acontecendo, se a loucura da existência, se a irracionalidade da existência está acontecendo, por que você não tem fé? Por que você não acredita? Por que você não descansa em Deus? E aí eu queria concluir da seguinte forma: Jesus não queria que os discípulos dissessem para o vento e para o mar ou conversassem com o vento e com o mar, porque ninguém na história da humanidade tinha conversado nem com o vento e com o mar. Jesus é a primeira pessoa que conversa com o vento e com o mar. O que Jesus queria que os discípulos fizessem é que seguisse o exemplo dele, é que dormisse no meio da tempestade junto com Deus. Jesus esperava que ele desse comando. E se você está no meio de uma tempestade, o que você deve fazer é imitar Jesus. Se é impossível para você lidar com isso, descanse. Jesus está no barco. Fé é isso. Descansar no meio da tempestade. O resultado sempre é o resultado da vontade de Deus. Fique tranquilo, Deus está contigo. Como lição de casa, eu queria deixar para você o seguinte: você se lembra de algum depoimento incrível sobre fé?
alguém que falou assim, olha, eu fui curado, fulano, não sei o que, você lembra de alguma coisa? Faça um esforço, pense em algo assim que você ouviu de alguém que era impossível sobre fé e que mexeu com você. Deus abençoe, até a próxima aula.